Bem-vindos a esta nossa análise detalhada. Hoje nosso foco recai sobre um dos temas mais tensos da medicina veterinária, a cirurgia intestinal e viabilidade. Imaginem só a situação. O clima no centro cirúrgico já costuma ser pesado, certo? Mas quando a vida do paciente depende de olhar para um pedaço de tecido e decidir ali, na hora, se ele está vivo ou morto, bom, simplesmente não dá para ter hesitação. O bisturi precisa seguir critérios muito sólidos, quase no instinto. É exatamente essa árvore de decisão clínica rigorosa, passo a passo, que nós vamos destrinchar agora. A nossa rota de hoje passa rapidamente por 5 pontos-chave. Número 1. Enterotomia versus enterectomia. 2. O desafio da cicatrização. 3. Como avaliar a viabilidade. 4. Os perigosos corpos estranhos lineares. E por fim, o número 5, intussuscepção e o risco sistêmico. Bora lá? Seção 1. Enterotomia versus enterectomia. O beabá para começar a resolver qualquer obstrução. A gente precisa ter a base muito clara aqui. Enterotomia é aquela incisão feita direto no lúmen intestinal, um cortezinho cirúrgico focado apenas para acessar e tirar o bloqueio. Já a enterectomia é a ressecção completa, ou seja, arrancar o segmento intestinal inteiro fora. E olha, saber quando usar qual dessas não é só mero preciosismo acadêmico. As apostas lá na mesa de cirurgia são altíssimas. Tentar salvar um pedaço de intestino que já passou do ponto com incisão simples pode causar uma falha cirúrgica catastrófica em questão de dias. E se a decisão for mesmo seguir com a enterotomia, tem um lugar exato para a lâmina tocar. A regra de ouro dita que essa incisão tem que ser feita em tecido absolutamente saudável, imediatamente distal, ou seja, na porção aboral, no sentido oposto à boca, em relação ao corpo estranho. A incisão nunca, em hipótese alguma, é feita de forma aleatória. E isso nos puxa um mandamento absoluto da cirurgia que deve ficar gravado na mente de quem opera. Nunca incisar diretamente sobre o ponto de impactação. Fazer o corte bem onde o objeto está entalado é literalmente um convite ao desastre. Mas por que será que essa regra é tão rígida e implacável? Isso nos leva à seção 2, o desafio da cicatrização. Vamos entender a biologia por trás desse trauma. O tecido que está ali, abraçando o bloqueio, sofre um colapso completo. A presença física do corpo estranho causa um edema violento e uma congestão venosa no local. Isso estrangula o suprimento de sangue, virando rapidamente uma isquemia arterial. O resultado, necrose por pressão e muitas vezes perfurações na parede do intestino que a gente nem vê direito de primeira. O relógio está correndo contra o paciente e, em questão de horas, aquela parede intestinal que era fortíssima vira um tecido super frágil que está literalmente morrendo. E como essa falta de sangue leva à deiscência, que é aquele rompimento dos pontos cirúrgicos, é um baita efeito dominó. Primeiro, o edema e a isquemia cortam a chegada de oxigênio e nutrientes. Sem eles, a fase inflamatória essencial da cicatrização atrasa demais. Aí, a produção de colágeno despenca no chão. Sem colágeno, o tecido perde a força e os pontos abrem. A deiscência é o pesadelo final de qualquer cirurgia abdominal, porque vaza o conteúdo do intestino, gerando um abdômen séptico, o que significa uma segunda cirurgia absurdamente perigosa e com uma chance de sucesso bem menor. Seção 3, avaliando a viabilidade intestinal. A hora da verdade. É nesse momento de tensão máxima que surge a pergunta de $1 milhão. Quando é que uma enterotomia precisa virar uma enterectomia? Se o plano lá no começo era só cortar e tirar a rolha da obstrução, em que segundo exato a equipe percebe que é obrigatório, sem choro, arrancar aquele pedaço inteiro de intestino? A resposta está nos sinais clássicos que a gente checa com o abdômen aberto. O intestino saudável é rosadinho, quente, super reativo. Mas, se a alça intestinal estiver com uma cor meio escura, preta ou cinza, se não tiver nenhum sinal de peristaltismo, mesmo você estimulando, se os vasos do mesentério não estiverem pulsando, ou se a incisão de teste ali na serosa simplesmente não sangrar, não tem mais volta. A viabilidade foi irremediavelmente perdida. E o grande alerta aqui é, se um único sinal desses estiver muito evidente, já é uma bandeira vermelha gigantesca de que a enterectomia é a única via segura. Todo esse tecido isquêmico traz uma ameaça oculta brutal,
a translocação bacteriana. O que é isso? É basicamente quando a barreira do intestino fica tão detonada pela isquemia que bactérias e toxinas vazam direto lá de dentro do lúmen para a corrente sanguínea. Se esse tecido podre não for tirado rapidamente, as bactérias fogem. E o que era um simples bloqueio mecânico vira do nada uma tempestade tóxica no corpo inteiro do paciente. Seção 4. O corpo estranho linear. Tendo essa base de viabilidade firmada, vamos olhar agora para um tipo de emergência muito peculiar. Linhas de costura, barbantes, especialmente em gatos, isso é uma verdadeira arma. A mecânica desse tipo de corpo estranho linear é muito letal. Quase sempre, a ponta desse fio fica fortemente ancorada debaixo da base da língua do gatinho. Tudo porque aquelas papilas viradas para trás funcionam como uma armadilha perfeita. A partir daí, o intestino tenta fazer o trabalho dele e empurrar o fio para frente com o peristaltismo. Mas como a outra ponta está presa na boca, o intestino vai se amontoando. Ele forma um pregueamento grave, também chamado de plicação, virando uma sanfona ao longo da linha esticada. E aqui entra uma coisa fascinante e péssima ao mesmo tempo: o efeito serra. Como o intestino está todo pregueado, aquele movimento peristáltico constante e forte faz a linha que está ali esticada funcionar como uma minúscula serra. O atrito crônico vai rasgando os tecidos progressivamente, cortando direto a delicada borda mesentérica do intestino. O próprio corpo piora a lesão. Diante de um cenário desse, imaginem só, um animal anestesiado com uma pontinha de fio saindo lindamente pela boca. O enigma instintivo bate forte. Por que a gente simplesmente não pode puxar esse fio? Porque a tração oral do corpo estranho linear é totalmente proibida. A realidade clínica é um banho de água fria. Puxar pela boca é estritamente contraindicado porque vai causar múltiplas lacerações e perfurar o trato gastrointestinal inteiro. Puxar essa linha não vai desenrolar a barriga do bicho. Na verdade, rasga as mucosas todas de uma vez. E ao gerar esse dano massivo, a equipe cirúrgica acaba precisando fazer várias enterotomias dificílimas pelo caminho todo, transformando algo que precisava de precisão num caos absoluto que dura horas e bota o animal em um risco incalculável. Seção 5. Intussuscepção e risco sistêmico. O nosso último desafio desta análise. A intussuscepção é um desafio anatômico incrível. É quando um pedaço do intestino literalmente invagina, ou seja, ele engole a si mesmo entrando numa parte adjacente. O segmento interno fica esmagado dentro do externo. E se você olhar no ultrassom, a imagem é clássica e marcante. Forma um desenho de alvo ou uns anéis que lembram uma casca de cebola. São tantas camadas de tecido sobrepostas que fica nítido, facilitando bastante bater o martelo do diagnóstico visualmente. E vale destacar que esse engolimento bizarro não cai do céu. Falando principalmente dos felinos, as grandes culpadas costumam ser enterites agudas, infestação pesada de parasitas intestinais ou tumores ali escondidos. A motilidade do intestino se desorganiza toda e causa isso. E a grande lição prática que a gente tira daqui tem que ir além da mecânica cirúrgica. Arrumar as alças intestinais é vital, claro, mas a gente é obrigado a tratar essa enterite de base ou matar a parasitose. Se a causa original continuar ali, pode apostar as fichas que outra invaginação vai acontecer logo em seguida. Para fechar de vez a nossa reflexão, se o inabalável lema da cirurgia diz que tempo é tecido, com que rapidez a isquemia precisa ser diagnosticada lá na mesa de operação antes que a translocação bacteriana transforme um mero bloqueio mecânico temporário numa sepse fatal. Vendo a velocidade absurda com que essas células morrem, aquele olho clínico treinado logo no momento da primeira incisão é o que dita tudo. É esse julgamento rápido de viabilidade que separa a chance de uma recuperação total e linda de um choque séptico que não tem mais volta. Valeu demais por acompanhar mais esta análise profunda com a gente.